Hoje, gente, eu vou explicar a teia das interligações metabólicas para vocês através de um caso clínico, ou seja, como vocês vão poder aplicar isso com o paciente. É algo um pouco mais complexo, né, e completo também, mas é muito necessário, muito importante até para vocês se sentirem mais seguros na hora que vocês forem planejar, né, tanto metas quanto o plano alimentar em si, e que vocês conheçam cada vez mais as questões relacionadas mesmo ao paciente. Bom, vamos lá, peraí, calma. Então, vamos ao nosso estudo de caso relacionado aqui à teia, né, as interligações. Bom, eu vou colocar isso aqui no portal para vocês, tá? Para vocês guardarem o material em Word. Vou transformar em PDF depois. Bom, aqui vamos entender os dados gerais e pessoais. ECB, né, porque a gente não fala o nome do paciente aqui quando é um estudo de caso. Sexo feminino, 40 anos, casada, diarista, com ensino médio. O motivo da consulta é melhorar a alimentação para perder peso, ou seja, emagrecimento, né? Tá. E aí a gente conversa sobre as queixas principais, e as queixas que ela relatou são ganho progressivo aí do peso, com certeza no sentido da balança, mas provavelmente de gordura, né? Dores no corpo, dificuldades para dormir, ou seja, uma certa insônia, né? E péssima concentração e memória. E aí a gente fez ali a composição corporal. A gente não, né? Eu. E a altura ficou 1,56, o peso 57,3, então dá pra ver que ela tem uma baixa estatura. E o peso praticamente aí, né? Realmente, se você for avaliar o IMC, ele não está tão acima, ele está com um sobrepeso, mas a gente não sabe exatamente aqui como ficou essa distribuição de gordura, massa magra, mas pelo IMC deu aí sobrepeso, ok? Circunferência abdominal 80, ou seja, está no limite, tá? Porque na mulher o ideal é que seja até 80. Acima de 80 já é risco para a saúde. Não sei se vocês se lembram, né? De 80 até 88 é risco médio, e de 88 para cima é um risco muito alto, vermelhão. E a cintura do quadril aí deu 95. Mulher brasileira, né? Tem mais quadril, no caso dela aí, quase 1 metro, né? De quadril para 1,56, tá um quadril bem largo. E aí aqui é a história pregressa dela, né? Que eu gosto bastante de conversar com o paciente sobre toda a história desde a infância, sabe? A história da família. A maioria dos pacientes, eu não consigo às vezes conversar sobre isso com todos os pacientes, depende, né, do perfil. E aí por isso que eu até aconselho vocês avaliarem um pouco. Tem gente que passa até uma anamnese antes da consulta, mas assim, não é todo paciente que a gente deve também ficar fazendo perguntas um pouco mais invasivas. Mas aqui no caso dessa paciente, então, eu perguntei, né, cada detalhe, e eu trouxe aqui pra vocês. Desculpa, gente. Aqui no caso, ela nasceu de parto normal. Natália, isso é relevante, não é relevante? Qual a diferença? Bom, a gente sabe que o parto normal é o mais recomendado. E diante de alguns estudos a gente pode perceber que a cesariana pode, na verdade, interferir aí em questões até da imunidade, desenvolvimento, tá? Não é tudo tão comprovado assim. Tem alguns estudos ainda, sabe, para serem realmente validados, mas eu acredito muito, né, pelo que eu vejo nos meus pacientes, eu acredito muito nessa relação, ok? Não recebeu leite materno, isso aqui também tem uma grande interferência, principalmente no desenvolvimento gastrointestinal, tá, da criança, e na relação até afetiva, se a gente fosse falar aí pelo emocional, espiritual,
o alimento ali, que é o leite materno, que é a única coisa que a criança a princípio tem e que liga a mãe, é esse leite materno. Então tem muito afeto, tem muita história ali de ligação, sabe, nesse momento. E quando não se é envolvido isso, pode ser que isso pode gerar malefícios não só emocionais, tá? Mas malefícios no sentido do desenvolvimento mesmo gastrointestinal e de imunidade da criança. Porque o leite materno fica completo, a recomendação é até pelo menos 6 meses, ok? Introdução precoce de leite vaca. Então ela não conseguiu ser amamentada e recebeu leite de vaca, que também, né, não seria o recomendado, porque é um leite que tem muita caseína, que é altamente inflamatória para essa fase aí bebê, mesmo que dilua, sabe? Não é legal, tá, gente? O ideal é um leite especial. E ela foi uma criança apática e doente, ou seja, uma criancinha muito amarelinha, né? Assim, meio fraquinha e doente. Magreza durante a infância e adolescência. Então é importante você perguntar, né, pro paciente. Igual, no caso dela, ela tá, né, com sobrepeso, mas se você for atender um paciente com obesidade, às vezes ele foi obeso ali só uns 3, 5 anos. Mas tem pessoas que foram obesas. Deixa eu paular aqui. E aí, aqui continuando, né? É importante você perguntar para o paciente se ele foi obeso desde a infância ou não, né? No sentido aqui da questão até de moradia, como eu falei numa última aula, né? Que é importante às vezes você avaliar até o bairro, a cidade que a pessoa mora. E aqui no caso eu perguntei, né? Como é que eram as condições de que ela morava, né? E aí ela falou que morou em região rural. Outro dado importante para você perguntar é sobre, para mulheres, né, a questão da menstruação, quando que aconteceu. E no caso dela foi bem precoce, né, foi com 9 anos. E ela depois, né, não me relatou, não perguntei a fundo, mas é importante vocês também perguntarem como que foi depois, né, o ciclo menstrual, como que foi esse processo. E aí também, aqui completando uma questão muito importante que eu já falei anteriormente, que é sobre a questão da constipação intestinal, né, como que é a questão das fezes, o formato, cor, se a pessoa tiver. Mas se a pessoa não tiver, é sempre bom você perguntar como que ela avalia a sua saúde intestinal. Gente, eu tô parando aqui porque tá muito barulho, né? E aí, infelizmente, tem que ficar parando toda hora. Tá difícil gravar esses vídeos. Mas vamos lá, vamos continuar. Bom, ela já fez, né? Ela teve uma cirurgia cesariana para o nascimento do filho dela, né? Então ela já passou por uma cesárea. E também, né? Se eu perguntei no sentido aí de cirurgias, e se ela tem alguma doença crônica, né? Alguma coisa nesse sentido, ela falou que já tinha feito um eco de tireoide com suspeita de nódulo na tireoide. Aí no sentido de fatores de risco, né, que a gente pode avaliar, no sentido aqui de uma hipótese, tá, é essa eficiência metabólica, de como está o metabolismo energético dessa paciente, né, a gente percebe que ele foi bem afetado desde a infância, algumas questões que ela lidar com a vida aí no sentido de hábitos alimentares e dentre outros, também bem negativo aí, por o metabolismo dela ser um pouco mais acelerado ou pelo menos normal. E a gente percebe isso pelas queixas dela. E a obesidade ali, como eu coloquei, poderia ser um desfecho inevitável. Então, se ela não procurasse agora, né, igual ela atingiu aí o sobrepeso, possivelmente ela se tornaria uma pessoa obesa. E isso ia se agravando cada vez mais, né? Desenvolver talvez até outras doenças, tá?
Aí a gente tem que realmente sempre pensar, tá? O que poderia acontecer com essa paciente? Qual seria o desfecho dessa história, né? De tudo aquilo que eu colhi, de tudo aquilo que ela me relatou. O que de ruim poderia acontecer, o que eu posso prevenir e evitar. E não só assim consertar, mas pensar no que poderia acontecer e já a princípio a gente entrar com uma prevenção também, né? Aí é importante você perguntar sobre a história familiar. No caso dela, aqui ela me relatou que a mãe e as irmãs tiveram uma menopausa precoce com menos de 40 anos. Geralmente quem tem a menarca, né, ou seja, a primeira menstruação precoce, ela também vai ter uma menopausa precoce, ok? E a irmã também teve aí, relacionada a isso, câncer no colo do útero. Outros hábitos sociais e de saúde, ela me relatou que é sedentária atualmente. Ela suspendeu as caminhadas que ela fazia, porque apareceu aí um esporão e devido às dores, né, ela ficou impossibilitada aí de fazer essa atividade física. O sono, ela são geralmente ali, né, 4 horas no dia que ela faz e tem muitas interrupções, então ela já relatou que tem dificuldade de dormir. Quando ela dorme, ela só dorme 4 horas, né, que é muito insuficiente, e um sono aí interrompido, que geralmente vai de 2 a 3 vezes na noite, e aí ela me relatou que demora às vezes meia hora ou às vezes até 2 horas para retomar. Pensa que luta, né, que dificuldade. E aí, diante disso, né, ela não teve um sono reparador, ela não teve um sono de qualidade, ela possivelmente sempre vai acordar cansada, e foi o que ela relatou. No sentido de prática alimentar, ela relatou que toma pelo menos 600 ml de café até 9 horas da noite. Outro erro aí, né, se a gente fosse pensar, porque até água, gente, eu recomendo a pessoa tomar pelo menos até umas 18 horas, uma quantidade significativa, mas no caso do café também, 600 ml é muito café. Então, assim, ela já toma uma quantidade significativa e ainda prolonga isso até 21 horas, provavelmente o sono dela é muito afetado diante disso, ok? Não toma desde jejum, porque ela sente náusea, exceto na sexta-feira, que aí ela faz esse desde jejum, né? Logo que ela acorda, ela já come alguma coisa. Durante a semana, ela só faz somente o almoço. Então, dias de jejum, nem café da manhã e nem lanche da manhã, só almoço. Na semana inteira ali, né? Que seria de segunda a sexta. Só na sexta que ela toma um dia de jejum, depois não come mais nada, só almoça. 3 vezes na semana, ou aí também nos finais de semana sempre, ela come salada de alface com azeite e sal, arroz e frango. Cerca de 200 a 250 gramas aí esse frango, que ela me relatou, eu mostrando imagens tipo da palma da mão, né, e é interessante vocês terem lâminas, né, vocês terem, como eu falei, slides que vocês possam mostrar para os pacientes, assim, que às vezes eles não têm essa compreensão, no sentido educacional mesmo, eles não têm essa noção, é importante vocês mostrarem para que eles possam deixar isso muito bem claro para vocês. Para a gente conseguir identificar até a quantidade de proteína, né, que a pessoa ingere, que a gente vai fazer um plano alimentar e não bate com a quantidade que a pessoa come, que ela aguenta, ou que ela pode pagar também, né, gente? Tudo isso a gente tem que avaliar. 2 vezes na semana ela come salada de alface e carne de 200 a 250 gramas. Carne vermelha, tá? Eu esqueci de escrever aqui, vou escrever agora. Carne vermelha. Então, ela come carne vermelha 2 vezes na semana e 3 vezes na semana, e no final de semana ela come frango. Tá até bem equilibrado nesse sentido da carne, né? Nos finais de semana, o que ela faz? Ela faz uma merenda com biscoito, água e sal, café com açúcar, cuscuz com ovo frito e jantar uma vez na semana e comida de casa. É importante até perguntar assim, que óleo que você utiliza para fritar, né? Aqui eu não relatei, mas eu também pergunto bastante isso, qual tempero que você usa para a sua comida,
porque isso tudo, né, a gente vai dar de dica também. Mas é importante também a gente não ficar cansando o paciente com muita pergunta. Você vai avaliando aos poucos, conforme o paciente for demonstrando ali para você, se ele está confortável, se ele não está gostando. E também você não soltar as dicas de uma vez, entendeu? Porque assim, tem que ser algo fracionado até para você também ganhar esse paciente, sempre fazer com que ele volte, né? Tem esse retorno. Então é interessante a gente assim fazer esse charme, vamos dizer assim, com o paciente, não soltar, sabe, tudo de uma vez, porque isso pode até assustar também o paciente, tá? E fazer ele desistir, não querer mais nem te ver. Bom, café da manhã, então, diante do recordatório dela de 24 horas. 5h30 da manhã, que é a hora aí que ela acorda aí de jejum. Quando ela come, que ela relatou que quase não come de manhã, né? É água, meio pão com margarina e uma xícarazinha de café bem doce. Aí, às vezes, quando ela faz um lanche aí da manhã, se ela sente fome, alguma coisa, ela me relatou que come uma banana ou toma um suco com açúcar. Depois, né, desse horário ela não come mais nada, ela vai direto para o almoço, e esse almoço é 1h30 só. Olha que tarde, né? Isso quando ela come, como eu falei, o café da manhã. Senão, pensa, né, o período que ela fica aí de jejum é bem prolongado. E aí o almoço dela, como ela já relatou, era alface, arroz, frango, às vezes que ela vai aí um quiabo, uma abóbora e a carne vermelha. O lanche da tarde, que é só 4h30, depois aí ela come biscoito creme cracker com café. E esse final de semana aí que ela come cuscuz com o ovo frito, como eu já tinha relatado, e café com açúcar. No jantar, né, como ela toma café até 9 horas, no jantar ela toma 3 canecas de café, gente, e não come mais nada. Pensa. Olha só a oferta aí de nutrientes, né, como que tá pobre. E ela ainda está com sobrepeso. Acontece muito isso, tá, gente? Assim, pode até ser um pouco confuso para vocês, a princípio, tá? Depois isso vai trazendo muita clareza. Quando a gente realmente entende metabolismo, bioquímica e outros fatores, como eu estou trazendo aqui, essa teia, né, que são vários fatores que influenciam, né, genética, fatores emocionais, porque a questão do sono, né, porque tudo isso interfere no metabolismo, tá? E aí, assim, é sempre interessante a gente realmente, o quanto a gente puder filtrar e avaliar isso do paciente. E aí a gente percebe tudo que está interligado. Vai acontecer muito, né, de tipo assim, o paciente fala que não come praticamente, e você vai fazer realmente o recordatório, a pessoa ela não come nem muita comida, ela quase não belisca e tá com sobrepeso e obesidade. Como que explica isso, né? Às vezes, claro, que a pessoa, igual no caso dessa daqui, ela é sedentária, mas ela tem um trabalho, igual ela é diarista, ela tem um trabalho que gasta bastante energia, né? Então, assim, são outros fatores mais profundos que possam explicar isso aí. Aqui no sentido de fatores de risco, o que eu resumi? Como a gente pode perceber no recordatório do que ela relatou também. Uma alimentação pobre em frutas e vegetais, pobre em leguminosas, que ela não falou nem um momento de feijão, de nada. Monotonia alimentar, sempre come a mesma coisa, biscoitinho, café, né? Sempre a mesma coisa, ela nunca varia. E baixa, né? Bicha não é baixa. Baixa qualidade de lipídios dietéticos. Ela não tem uma oferta de gorduras variada, ok? Ela tem, na verdade, no sentido sempre da gordura saturada ali, com os biscoitos e as frituras que ela faz, né? Então a gente percebe que há uma deficiência de micronutrientes, de fibras e de proteínas vegetais, porque carboidrato ela até consome bem, né? Não é exatamente um carboidrato de qualidade, mas carboidrato ela consome. E aí, em relação a droga nutriente, né, suplementos, medicações que ela utiliza esse Nevralgex, que é para relaxante muscular, né, dores, às vezes uma dor de cabeça, né, um analgésico.
E aí a composição dele tem o que? 50 miligramas de cafeína. Gente, a paciente já toma 600 ml de café. Ela, né, tem aí algumas questões, provavelmente de problemas gastrointestinais, pelo que ela me relatou. Já não consome praticamente quase nenhum nutriente. E aí ainda por cima, né, vamos dizer assim, ela machuca a parede intestinal dela com alguns alimentos, como eu falei, com muita gordura, sódio, açúcar. Então pensa que assim, mesmo que ela até consumisse muitas verduras, ela não ia absorver muito bem, porque ela também consome, no sentido aí de muita cafeína e muitos alimentos com gordura, sódio e tudo mais. Aí na composição se trata de orfenadrina, 35 miligramas, e de pirona sódica, 300 miligramas. Então as interações com, né, essa questão da alimentação e o fármaco, com bebidas que contenham a cafeína, como eu havia falado, pode provocar excessiva estimulação do sistema nervoso central, causando a insônia. Não só isso, né, não só a insônia, não só uma hiperatividade ou uma irritação gástrica, mas também outras questões relacionadas à hiperatividade, dentre outros, tá? Então aqui eu até coloquei reações adversas, a principal no caso dela é a dificuldade de dormir, né? Irritação gástrica, hipersensibilidade até na pele, na mucosa da faringe, cefaleia. Sim, a cafeína pode causar cefaleia. Tem gente que fala assim, o café cura a minha dor de cabeça. Ao contrário, o café dá dor de cabeça. Confusão mental, então, ela relatou lá, vou até aproveitar e subir aqui, ela relatou aqui, que tem péssima concentração de memória. Isso porque ela quase não ingere nada de nutriente, né? E porque ela também consome aí muito café, como eu mostrei. Cadê? Aqui. E aí acaba trazendo aí essas dificuldades aí no bem-estar dela. E aí, diante dos exames dela, né, o que eu pedi de complementar, que eu achei importante, principalmente para a saúde da mulher, é a ferritina e a vitamina D. Gente, vitamina D hoje em dia, né, assim, eu não concordo. Tá 20 microgramas para você aceitar como se fosse ideal. Só que na minha concepção é 50, ok? O dela tá 10, tá muito baixo essa vitamina D. A ferritina dela, até que não assim, tá tão baixa, que eu já vi coisas absurdas. Mas dentro da minha concepção seria, o mínimo seria 30. Mas o ideal mesmo seria a partir de 50, né? E aí a gente aceita até uns 100, porque também a partir de 100 até 300 a gente aceita também, mas é considerado elevada também. Então no caso dela eu achei bem baixa, 32 essa ferritina. Aqui no sentido do hábito intestinal dela, que é uma coisa curiosa, né? Porque ela relatou que tem essa constipação, né? Aí ela me relatou que a evacuação dela é a cada 10 a 15 dias. Pensa, gente, o ideal é você evacuar 2 vezes por dia, todos os dias, ok? E ela evacua de 10 a 15 dias. É uma coisa absurda, né, de acreditar. Aí as fezes, diante da escala que eu mostrei pra ela, é a da de Bistro, né? É a número 1. E aí ela relatou que tem presença de muco e fragmentos de alimentos nas fezes, que, né, diante do que ela observou, tem aí esse acontecimento com as fezes dela. Mas por quê? Porque ela mastiga muito rápido. Ela não come direito, engole comida, não tritura esses alimentos, e eles acabam realmente não sendo dissolvidos e absorvidos corretamente, e aí ela acaba perdendo isso aí nas fezes. Ela também sente azia, empachamento, que é um empazinamento, né, e distensão abdominal. E também dispepsia com alimentos específicos, que seria melancia, pimenta e peixe, ok? Vamos aos sinais e sintomas. Ela relatou ter bruxismo, que é quando você está dormindo, né? Você fica roendo aí o seu dente. Fadiga crônica, ou seja, muito cansaço. Mialgia, que é uma fraqueza muscular, tá? Alteração no padrão do sono.
inchaço nas pernas e nos pés, boca amarga e seca, queda de cabelo, unhas fracas, ferritina baixa traz muito queda capilar, tá? Unhas fracas e listras verticais, é importante a gente olhar, não só se a pessoa ela cai, né, muito a unha aí, mas olhar a qualidade da unha e do cabelo também, porque às vezes a pessoa cai o cabelo, mas tá ressecado, como é que é o brilho do cabelo da pessoa, né, ela usa alguma química, é importante, eu sei que é muita coisa, gente, mas é importante a gente sempre perguntar esses detalhes. Gengivite, dores articulares, olhos inchados e lacrimejando. Aí, diante do rastreamento metabólico dela, a pessoa, né, ela vai pontuando, e aí a gente entra em consideração os que ela colocou o número 4, que é a pior situação, né, que foi o que eu até já resumi, olhos lacrimejando, inchado, ferida na pele, né, queda capilar, foi os que ela já relatou aí. A gente fica mais atento ao que é o vermelho e o amarelo, que é o 4 e o 3, ok? Aí a gente sabe, né, que faz a soma ali total. A soma total dela deu 109, deu uma pontuação bem elevada. E aí a gente vai tentar diminuir esses sinais e sintomas, é um dos principais pontos que a gente precisa melhorar para diminuir essa pontuação aí, ok? Bom, vamos lá. Então, aqui só um resumo do que a gente avalia dela. Ela teve uma introdução alimentar precoce, no sentido de quando ela teve o contato, o primeiro contato que ela teve foi com leite de vaca. Isso já foi ruim para ela, ok? Falta de energia e possível desnutrição na infância, então. Aí ela teve essa menarca precoce e tem a constipação. A menopausa precoce na família presente, uma possível menopausa precoce também nela. Ela relata mastigar rápido, se alimentar mal no sentido de deficiências nutricionais, né? Monotonia alimentar, desequilíbrio do consumo de ácidos graxos, ômega 3, né? Essas gorduras boas, ela só consome a gordura saturada, infelizmente. Uso de medicamentos, exposição a xenobióticos, como eu havia falado lá na nutrição funcional, é importante a gente, porque essa teia até da nutrição funcional, ok? É importante a gente avaliar essa exposição da pessoa, né? No caso dela, como ela é diarista, ela lida muito com produtos químicos. E aí, assim, é interessante a gente ver qual é o EPI, quais os cuidados que essa pessoa utiliza no trabalho dela. Igual pessoas, como eu falei, né, que trabalham em indústrias aí, que tem contato às vezes com produtos nucleares ou químicos ou fumaça, né, poeira, seja o que for, isso pode ser muito prejudicial aí no sentido de radicais livres e tudo mais. Acorda muitas vezes à noite, então o ciclo circadiano dela é alterado, ela não relaxa, né? E aí ela tem essa dificuldade para dormir, muito cansada, se ela acordar cansada, acorda aí várias vezes, tem deficiências nutricionais, desequilíbrio de ácidos graxos, produtos industrializados, o sedentarismo e aí uma possível sobrecarga hepática devido ao sobrepeso, né, essa má alimentação dela, essa má nutrição dela e ao medicamento que ela também utiliza, né, a cafeína ali e tudo mais que não é necessário, né? E aí vamos ver aqui o que seria a conduta, o que a gente precisa corrigir. Primeiramente, sempre eu falo do intestino, então ela possivelmente tem aí uma desbiose intestinal. O que é desbiose intestinal? Muitas bactérias negativas. E isso acontece, essa multiplicação dessas bactérias acontece devido a você nutrir, alimentar essas bactérias com o que elas gostam, que seriam essas coisas que elas já comem aí, industrializados, né? Açúcar. Então, a gente melhorar essa condição intestinal, porque não adianta a gente entuchar aí um monte de alimento
maravilhoso, sendo que não vai conseguir ser absorvido corretamente, porque a gente precisa primeiro limpar, né, gente? Como se fosse uma ferida, a gente precisa primeiro limpar essa ferida, para depois a gente jogar o nosso remedinho. Aqui melhorar a digestibilidade e absorção dos nutrientes, né? Então, evitando consumir esses alimentos muito, né, ultraprocessados, você já melhora o sentido da digestibilidade. Claro que isso também tem a ver com a mastigação dela, então ela já tem que entregar esse alimento mais bem triturado, que eu falo com os pacientes, gente, a função do dente não é só sorrir e ficar linda na foto, é para triturar os alimentos, pelo amor de Deus, mastiga direito. Aí aqui, corrigir as deficiências nutricionais no sentido de macro e micronutrientes. Caso dela falta proteína e gordura, ela consome muito carboidrato, mas de má qualidade, né, os carboidratos mais simples. Melhorar a produção de energia e disposição dela, até para ela melhorar melhor. Minimizar os processos inflamatórios, ou seja, as dores que ela relatou, que ela tem, né, nas articulações, dor de cabeça, então a gente melhorar isso. Reduzir o estresse oxidativo dela, nesse sentido dos radicais livres, né, que como eu falei, possivelmente ela tem outros fatores aí relacionados ao estresse. Isso já é um malefício muito grande, porque ela não dorme bem. Então, isso a gente precisa melhorar. E aí, que é o próximo ponto que eu coloquei, né, melhorar o tempo e a qualidade do sono. Ou seja, com que ela acorde menos vezes e que ela durma maior tempo, né? Melhorar esse processo de detox dela, no sentido aí, pra gente não sobrecarregar os rins e nem o fígado. Corrigir questões estruturais, isso aí a gente tem ajuda muito das proteínas, né, que tem esse papel de construir e manter na manutenção, porque ela relatou, né, que tem pele, cabelo, unha, tá tudo negativo aí pra ela. E impedir a progressão do ganho de peso, que é o que ela quer. Ela não percebeu muitas outras questões, não foi a princípio que ela chegou no consultório, que levou ela no consultório, foi perder peso, ou não chegar à obesidade. Mas aí a gente precisa mostrar tudo que o paciente precisa melhorar, né, e que tá tudo interligado, ok? Mas aí, por último, até que eu coloquei, o último ponto, eu falo pro paciente, gente, a última preocupação sua tem que ser o peso. Principal a gente corrigir todos aqueles outros fatores, né? Então por isso que eu sempre coloco por último a questão do peso, a questão de gordura, por mais que gordura seja às vezes algo negativo, corporal, né? Por questões inflamatórias, riscos cardiovasculares, entre outros. Mas assim, né? Para tirar o foco disso, que as pessoas vão procurar você principalmente para isso, sempre, a maioria das vezes, ok? Aí a gente, né, eu coloquei aqui, né, planejou aí o plano alimentar dela. Não trouxe aqui a distribuição de macros nem micros, tá? Eu só trouxe aqui um cardápio quantitativo, não trouxe no sentido de qualitativo da gente entrar a fundo aí os micro e macros, né, de porcentagem, miligramas, mas só para vocês verem o que eu coloquei aqui, né, que tem relação aí que a gente precisa melhorar. Então, antes que ela comia, e aí depois o que eu coloquei para ela. Então, eu coloquei aqui uma vitamina de laranja com mamão, com uma rodela de banana verde e 2 cubos de couve. Fazer tipo um suco detox, porque ela acorda muito cedo ali, né, 5h30. Suco não, né, uma vitamina, que vai ficar mais cremosinho. Essa banana verde não é a banana exatamente completamente verde, né? Ela pode estar ali um pouco de vez, ou você pode justamente indicar farinha de banana verde para a pessoa colocar ali uma colher de sopa, já é o suficiente para melhorar a questão intestinal dela, tá, gente? Alimentos cítricos ajudam também nesse estímulo do apetite de manhã, já que ela sente náusea, né? Ele corta um pouco a náusea aí, ok? E a gente aproveitar esses nutrientes. Ela vai perder aqui a fibra das frutas, mas a gente colocando a banana verde, a farinha e tal, vai ajudar. Aí eu coloquei aí, pra ela não ficar muito tempo sem comer, 8 horas pra ela comer uma fruta com casca, tipo maçã, né? E tomar o cafezinho dela com
com açúcar sim, mas pouco açúcar. E reduzindo, né? Eu falo que a gente vai fazendo um desmame. A gente pode sair cortando tudo o paciente, né? Bater o terror. Fora terrorismo nutricional, hein, gente? E aí aqui, 11 horas, antes dela almoçar, porque o almoço dela é bem tarde, né? Meia. Eu coloquei ainda para ela comer um mix de oleaginosas, pode ser tipo uma mistura de amendoim com castanha, né? E 2 ameixas secas, tudo por causa do intestino dela, ok, gente? Também dos micronutrientes e tal, mas pensando na melhora desse intestino dela, que é o nosso primeiro ponto, você lembra? Desbiose e tal, né? A gente tirar aquilo que machuca, aquilo que é prejudicial, que aumenta as bactérias negativas, e colocar aquilo que aumenta as positivas, que seriam essas fibras, né? Tanto solúveis quanto insolúveis. Aí aqui, né, eu coloquei para ela pelo menos um prato de sobremesa de salada composta por 3 vegetais. E aí ela vai variando. Um tem que ser verde, principalmente verde escuro, por causa do ferro aí que ela precisa melhorar. Um vermelho e um roxo. Então ela poderia fazer até tipo cebola roxa com tomate e o alface. Mesmo que não seja o escuro, mas um dia ela faz o alface. Outro dia ela pega couve, tomate, também talvez um rabanete, entendeu? E aí também ali uma laranja ou uma amarela, tá? Vegetal aí, pode ser cozido ou refogado também. Então abóbora, por exemplo, né? Cenoura, dá pra gente variar bastante nisso aí. Aí para temperar, pedi para ela usar o azeite aí, que é uma gordurinha boa, e colocar temperinhos naturais, tipo gergelim, ervas naturais, que a gente encontra muito facilmente aí nos mercados e nas lojas a granel. Aí pedi para ela ir variando entre o arroz integral e o arroz branco. Aí quando ela fizer o arroz branco, se possível ela colocar aveia, ou ela colocar brócolis, ou ela colocar cenoura, tá? O frango eu pedi pra ela consumir aí, variar, né? Que ela só come frango e só 2 vezes carne bovina, mas pra ela também consumir carne suína, ovo, né? Cozido, mexido, ovo de codorna, tem várias opções. E misturar também aí como tempero o açafrão da terra, tá? E leguminosa, não coloquei aqui na frente, mas o feijão também. Ou pode ser grão de bico, lentilha, sempre consumir uma leguminosa. Aí 4h30, né? Ela comia biscoito, creme crack, cuscuz. E aí eu pedi pra ela colocar o abacate, que é uma gordura boa aí, também estimula o intestino, ok? Pra soltar. E o cafezinho preto ali, só pra ela dar uma enganada na fome, algo mais fácil e prático, para que ela possa jantar, porque ela não jantava, ela toma café, né? E aí um horário legal mesmo, que era 7 horas, ela cortei o café dela, tá? E pedi para ela fazer uma sopinha e aproveitar alguns legumes que ela já tinha ali e fazer uma sopinha. Ou uma canja, né? Um caldo. E aí fazer essa sopa no azeite, tá? Ou coloca o azeite assim por cima, não tem? E aí, aqui 10 horas, né, que seria ceia, pedi pra ela fazer um suco também. Aí eu dei aqui uma sugestão pra ela, que ela pode fazer tipo um suchá, ou fazer só o chá também, em vez do suco, ou fazer um suco tipo um mix mesmo, igual de manhã, ok? Pra gente conseguir aproveitar o máximo possível de nutrientes, tá? Porque às vezes eu pedi pra pessoa só comer salada com frango, não vai funcionar, né, amores? Então a gente tem que pedir pra ir variando aí de outras maneiras. E aí, orientações gerais que eu coloquei aqui é comer mais vezes, né? Reduzir o volume de refeições, manter pelo menos um intervalo de 3 horas, não ficar em jejum prolongado, comer mais devagar, num lugar tranquilo, que ela preste atenção na comida, que ela mastigue bem, que aí isso tem muita interferência. Quanto mais você mastiga, mais você ajuda na motilidade ali e no bolo fecal. Ingerir pelo menos no mínimo 8 copos de água de 200 ml por dia. Evitar o máximo de café.
né? O ideal seria só 2 xícaras por dia, ou seja, só 200 ml. O máximo que eu já aceitei dos meus pacientes foram 400 ml, passando disso eu não aceito. Eu dou um jeito de combinar isso com o paciente. E aí aqui algumas orientações no sentido de sempre preferir carnes mais grelhadas ou cozidas e assadas, evitar as frituras, consumir folhosos sempre de uma forma variada, várias cores, se for possível, evitar aí alimentos com muito agrotóxico, que são geralmente aqui, ó, pimentão, morango, pepino, alface. Se ela conseguir comprar isso numa feira, né, ou produzir em casa alguns, seria interessante, né, esses orgânicos, esses naturais reais, né. E evitar temperos industrializados, como eu já falei, caldo quinó, sazon e por aí vai, né, preferir os naturais. E aí, mais orientações aqui também, importante, no sentido de sódio, de excesso de gordura, evitar os embutidos, evitar a gordura trans que ela consome ali na margarina, e também tipo maionese, né? Evitar o consumo de açúcar extra, né? Açúcar excessivo, às vezes não tem necessidade de você adoçar, às vezes um suco que já tem frutas doces, ok? E pedir para ela tomar sol, porque a vitamina D dela está muito baixa. A recomendação geralmente é no horário de 10 horas e 4 horas, porque eu não quis passar suplemento para ela, ok? Vamos tentar com mais fácil a princípio, mais barato, depois a gente vai melhorando. E aí, diante do retorno dela de 30 dias, ela manteve o uso daquele medicamento de dores ainda, ok? Os exames dela que eu solicitei, ela não realizou. Ela teve uma boa adesão à dieta, falou que foi fácil para ela, que foi tranquilo, exceto a questão da merenda e da ceia, que para ela foi um pouco complicado. Eventualmente, às vezes ela trocava o jantar, a sopa, por pão com café e mingau de aveia. E ela falou que usou irregularmente o abacate, ou seja, ela acabou comendo um pouquinho mais, tá? E ela teve boa adesão também a alguns suplementos que seria no sentido aí da farinha, né, de banana verde e tal. Aí os dados antropométricos que eu fiz dela, né, antes e depois. Então aqui o peso continuou a mesma coisa. A circunferência de cintura e a circunferência abdominal aumentou. A circunferência de quadril diminuiu 2. O IMC dela continuou a mesma coisa, que ela manteve o peso e manteve a altura. E o quadril aumentou 1. Nossa, Natália, poxa, em vez dela melhorar, ela piorou. Ela foi com um objetivo e tipo assim, né, não foi atingido. Quando isso acontecer, eu tinha uma medo disso, gente. Quando isso acontecer, o que eu faço? Como é que vai ficar a minha cara, né? Então, gente, é aquilo que eu falei. O último objetivo era o peso. Por mais que ela te procurou para isso, mas é você mostrar que é um caminho, que a gente precisa melhorar. E aí vem o resultado. Tem algumas coisas, gente, 1 mês, 15 dias é muito pouco para mudar toda uma história de uma pessoa, ok? Ainda mais dependendo da idade dessa pessoa, não é tão simples assim, né? A gente sempre explicar isso para o paciente, não existe esse milagre. Então, algumas coisas vão permanecer, vão ser difíceis. Então, aqui eu fiz novamente o recordatório dela ali de rastreamento e tudo mais, né? Alguns ainda, ó, se manteram vermelho e vão se manter por enquanto. Mas se a gente fosse avaliar, eu até coloquei aqui pré e pós, tá? Se a gente fosse avaliar aqui, ó, olha a pontuação dela. Era 109 e foi para 60, gente. Então diminuiu pra caramba, ela melhorou muita coisa. Mesmo não fazendo muita coisa ainda corretamente, né? Mesmo que o peso dela não mudou, mas ela melhorou muitas questões. E é isso que a gente tem que focar no paciente. A gente tem que elogiar o paciente nisso. Não ficar glorificando, modo de dizer, né? Não ficar enaltecendo a pessoa pelo peso. Porque ela vai sempre se basear só nisso. E ela é muito além disso. Então a teia aqui
de interligação metabólica, ela foca nisso, entendeu? Porque o nutricionista, ele não é um modelador de corpo, não. Ele não é só uma pessoa que vai emagrecer e fazer a pessoa ganhar massa magra e ficar bonitinho, barriga chapada, não é isso não, gente. A gente vai muito além, olha o trabalho bendito que a gente tem, não é? Mas é muito gostoso de fazer, é muito gratificante quando você vê o paciente, sabe, valorizando isso, saúde, bem-estar e cada vez querendo melhorar, né? Então é isso, gente, só trouxe essa aula aqui para explicar para vocês como vocês podem fazer uma anamnese bem mais completa, no sentido de metabolismo, nesse sentido da teia nutricional aí, do metabolismo, ok?